Olá, boa tarde, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Sandro Souza, está começando mais um programa, o Despertar de uma Consciência Missionária. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, a todos os internautas, louvado seja Deus por sua vida, e peço desde já que você já comece a compartilhar, tá certo? Comece aí a compartilhar os links desta programação para os seus amigos nas redes sociais, para que a maioria das pessoas, ou para que o maior número de pessoas possam ser alcançados. O nosso objetivo aqui não é outro, senão para que Deus possa nos usar como instrumento. Queremos ser um instrumento de Deus para que aconteça um despertar de uma consciência missionária. Nós estamos aqui durante todas as quarta-feiras, sempre às 17 horas da noite, trazendo uma mensagem missional aos corações dos ouvintes, exaltando a cada um a fazer missões, porque nós entendemos que a missão ela é de Deus, é a missão dele. Nós entendemos que Deus ele é que tem a responsabilidade missionária. Lá no Éden, quando o homem caiu, por amor à humanidade, Deus então fez a promessa missionária, quando ele disse, olha que do ventre de uma mulher sairia esse pisaria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente, a serpente feriria no calcanhar. Deus lá no Éden faz a promessa de enviar o seu filho, o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a missão de resgatar é de Deus, mas Deus ele se utiliza das ferramentas e aprova a ele usar a sua igreja. Portanto, se você é cristão, se você faz parte do corpo de Cristo, você é a ferramenta que Deus quer usar, você é o instrumento que Deus quer usar. Não é apenas o pastor da sua igreja, não é apenas o obreiro, o missionário, o presbítero, aquele que assume um cargo de liderança. É você que ontem se converteu, você que hoje entregou a sua vida a Jesus, você que está há uma semana no Evangelho, você que está há um mês, há um ano, não importa há quanto tempo você está, se você morreu para Cristo, se você agora vive em Cristo, meu irmão e minha irmã, você tem um propósito nessa terra, e permita-se que esse propósito se cumpra. Deus quer te usar, e o Deus que te chamou para esta obra, o Deus que confiou a você esses dons que você tem, esse talento, Deus ele é fiel. Amém? Quero falar para você que está me ouvindo, você pastor amigo, que tem andado um pouco preocupado, porque o seu ministério, quem sabe, não tem sido lá, você não tem cumprido, ou melhor, não tem vivido aquilo que você gostaria de viver no seu ministério. E talvez, quem sabe, você até está pensando em parar. Eu quero dizer a você, pastor amigo, que aquele que te chamou, ele é fiel, viu? Ele é fiel. Não se preocupe, a obra é dele. A casa do Senhor ele cuida. Você é um instrumento. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele te chamou uma vez mais, ele te escolheu para que você pudesse conduzir as suas ovelhas, mas as ovelhas é dele, a casa é dele, a igreja é dele, o cabeça é ele. Você, amigo pastor, é apenas um membro deste corpo, a qual todos nós fazemos parte. Somos membros do mesmo corpo, onde Cristo Jesus é o cabeça. Portanto, Deus ele é fiel. Amém? Deus é fiel para cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus te chamou, minha irmã, meu irmão, e ele é fiel para cumprir aqui na terra o seu propósito. Olha, querido, eu quero aproveitar nesta tarde abençoada e trazer uma reflexão, tá certo? À luz do livro de Deuteronômio no capítulo 7, o verso de número 1 ao 9. Eu vou ler alguns versículos, vou ler o versículo número 1 ao 9, uma leitura um pouco extensa, então não sei, mas se você porventura estiver se você estiver aí com sua Bíblia ou com o seu smartphone, tablet, e nele tiver acesso à Bíblia, se você puder abrir, você possa abrir no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, e nós iremos ler alguns versículos, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer mais algumas indicações e logo mais eu vou indicar o livro de alguém que eu admiro muito, um pastor batista, um pastor aqui da cidade vizinha, de João Pessoa, o pastor Sérgio Queiroz, pastor da Igreja Batista
Hoje também nós chamamos e conhecemos como Cidade Viva, né? Cidade Viva. E eu vou citar ele, o aluno, o pastor Sérgio Queiroz, e o seu professor também, né? Que é o Ed Stetzer, que também foi professor dele no doutorado. E são 2 livraços aqui de plantação de igreja, né? Plantando igrejas missionárias, como plantar igrejas bíblicas, saudáveis e relevantes à cultura. E um livraço aqui do pastor Sérgio Queiroz, que também ele teve participação nesse livro aqui do nosso irmão Ed Stetzer, também foi, como eu falei, professor, eu falo mais de Sérgio Queiroz, seu doutorado, e tem participação nesse livro, Igrejas que Transformam o Brasil, um livraço, tá bom? Um livraço. Logo mais eu vou citar então esses 2 livros que eu acredito, sabe? Eu acredito piamente que você adquirir ou você ler este livro aqui, queridos, é algo fundamental, viu? É algo fundamental a leitura desses 2 livros. Mas vamos para a nossa reflexão desta tarde. Deuteronômio, no capítulo 7, verso de número 1 em diante, que diz: quando o Senhor, o teu Deus, te houver feito entrar na terra a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas, e não te apartarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas afastariam os teus filhos de mim, para servir a outros deuses. A ira do Senhor se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Assim, porém, lhe fareis: derrubarei os teus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados, e queimarei no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serem mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em números do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, Ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Senhor Deus, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Que a poderosa palavra de Deus possa, nesta tarde, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, a gente está lendo o livro de Deuteronômio. Este livro ele é composto por 3 discursos de Moisés. Deuteronômio ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, portanto ele faz parte do que nós chamamos de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E este livro, como foi dito, tem 3 discursos de Moisés, né? O autor deste livro é Moisés. E este livro, nesse livro Moisés relembra a fidelidade de Deus. Moisés reúne o povo e vai falar, relembrar para aquele povo sobre a fidelidade de Deus. Portanto, ele vai conjugar o verbo no passado, do que Deus fez, do que Deus fazia,
acerca daquele povo, conduzindo aquele povo em segurança até a terra prometida. E aí Moisés, então, ele também vai fazer o fundamento da lei, ele vai fazer o fundamento da lei, vai reafirmar a lei, falando da lei no presente, conjugando o verbo no presente. Depois ele vai falar do funcionamento da lei referente à vida no Canaã. Quando nós chegarmos em Canaã, quando vocês adentrar a terra prometida, como é que essas leis vão acontecer, né? Ele vai trabalhar isso com aquele povo. Moisés, ele está agora diante de um povo que era diferente da primeira geração, já não é mais aquele povo, sabe? Porque Moisés, ele saiu do Egito e ele havia passado 40 anos no deserto, e apenas daquele povo ali, apenas dois daqueles povos antigos que iria de fato entrar em Canaã, a saber, Josué e Caleb. Então Moisés está dentro de um povo novo. Ele agora estava perto, nesse texto aqui que nós lemos, ele está perto da margem do Jordão, ele está na iminência de entrar em Canaã. Então Moisés, como ele era um grande líder, um grande legislador, ele vai trabalhar o psicológico daquela turma. Ele vai pegar aquela galera e dizer o seguinte: olha pessoal, quero trazer a sua mente, quero trabalhar agora, trazer a mente de vocês, de todos vocês, a fidelidade do Senhor. Nós não podemos esquecer que Deus ele é fiel. Veja o que Deus fez com os nossos pais, e veja o que Deus tem feito. Então ele vai trazer a lembrança, trazer à mente o que Deus havia feito. Ele vai incitar o povo a obedecer, a obedecer o pacto que Deus fez com eles. Deus havia feito uma aliança com aquele povo, e aí Deus, ele sempre foi fiel para cumprir com as suas palavras. Deus, ele sempre foi fiel para cumprir com os seus pactos. E Moisés está mostrando àquele povo a fidelidade de Deus, e mostrando para aquele povo que eles também têm uma grande responsabilidade em responder à fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus com fidelidade, para que eles provassem de uma faceta do caráter de Deus. Era importante que eles obedecessem a aliança, que eles obedecessem o pacto, pois o Senhor demonstra-se-ia fiel para com aqueles que o amassem. E o amor na Bíblia, ela é demonstrada em obediência à lei. Não basta apenas dizer que nós amamos a Deus, não basta apenas dizer que nós amamos o nosso Senhor. Nós devemos mostrar este amor, externizar este amor. E este amor, ele é externizado, ou externado, melhor dizendo, ele é externado através de nossos atos, ele é externado através de nossas práticas. E como é que eu externizo o meu amor a Deus? A Bíblia diz lá em João, no capítulo 14, verso 21, o nosso Senhor, ele declara o seguinte: olha, aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guarda, este é o que me ama. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, ou seja, ele os cumpre, que cumpre a palavra. Portanto, o amor está ligado à obediência. Devemos, meus irmãos, ser obedientes à sua palavra, devemos ser obedientes a Deus, porque nós não estamos falando de qualquer Deus, estamos falando do único Deus, e o Deus que é fiel. Moisés vai fazer essa ressalva ao povo. Moisés, ele tem essa preocupação. Ele vai dizer: olha, vocês têm que lembrar do que Deus fez, porque Deus sempre foi fiel nos seus feitos, a cumprir com o seu pacto, a cumprir com a sua promessa. Deus sempre foi fiel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no verso de número 9, a gente vai ver que Moisés, ele vai meramente afirmar que Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Moisés não vai se preocupar em definir, sabe, ou provar que Deus é fiel. Ele não vai tentar trazer argumento para provar a fidelidade de Deus. Não, ele apenas afirma: olha, Deus é fiel. Ele apenas está afirmando que a conquista de Canaã, porque, como eu disse, eles já estão na iminência, estão próximos a atravessar o Jordão, de conquistar Canaã. Então, a conquista de Canaã, ele se dará por conta da fidelidade de Deus. A promessa que Deus havia feito, ele cumpre, porque ele é fiel. O Senhor teu Deus é Deus. Verso 9, Moisés diz: olha, saberás portanto que o Senhor, o teu Deus, é Deus. Ponto final. Deus é Deus, o Deus fiel,
que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e os que guardam os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor teu Deus é Deus. Moisés reúne novamente aquele povo e vai bate um real aquele povo. Sabe, Moisés pega aquele povo e bate real e diz: gente, é o seguinte, Deus é Deus. Deus, ele é fiel. E não precisa eu aqui argumentar com vocês. Sabe, lá, quando nós atravessarmos o Jordão, haverá vários deuses. Lá haverá vários deuses. Porém, todos mitos filosóficos. Pode até ter pernas, mas não andam. Pode até ter mãos, mas não apalpam. Ouvidos, mas não ouvem. Boca, mas não falam. Por quê? Porque só Yahvé é Deus. Olha, Israel, só Deus é Deus e não há outro Deus além dele. E ele não é só Deus, ele é Deus fiel. A fidelidade é um atributo de Deus. Sabe? A fidelidade é um atributo de Deus. Quando Deus fala algo, ele cumpre. Ele cumpre o que ele falou, pois ele tem compromisso com a sua palavra. Deus, diz a Bíblia, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é fiel. Olha, o homem pode até falar a verdade. O homem pode até usufruir da verdade. O homem pode obter a verdade, conter a verdade. Sim, pode, né? Eu posso falar algo verdadeiro, eu posso estar com a verdade. Em uma discussão entre eu e outra pessoa, eu posso estar com a verdade, ou a outra pessoa pode estar com a verdade. Então eu posso ter a verdade, o homem pode ter a verdade, o homem pode usufruir da verdade. Porém, irmãos, com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Moisés diz: olha, Israel, Deus é Deus. Ele afirma categoricamente. E demais, Deus, ele é fiel. Por quê? Porque, irmãos, Deus não tem meramente a verdade. Deus não tem meramente a verdade. Deus, ele não se apodera da verdade. Deus não contém a verdade, queridos. A Bíblia vai dizer que Deus é a verdade. É diferente de eu adquirir, é diferente de eu ter a verdade. Ele não tem, ele é. Deus é a verdade. A verdade está intrínseca à natureza de Deus. Deus é a verdade, aleluia. Ele não contém a fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe? Não pode ser diferente. Não dá para ser diferente. Olha, se ele fizer alguma coisa que não corresponda à verdade, logo Deus nega a si mesmo, deixando de ser o que ele é. Deus não pode fazer nada que negue a sua natureza, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda epístola ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, verso 13, Paulo afirma o seguinte, ele diz: olha, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Aquele que te chamou, pastor, amigo pastor, aquele que te chamou, meu irmão, minha irmã, para esta grande obra, ele é fiel. Permaneça na brecha, acredite nele, confie nele, porque ele é fiel. Amém. Se ele chamou, ele capacita, ele se responsabiliza. Deus é fiel. Deus é fiel com a sua aliança. Deus é fiel com o seu pacto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 17, ele diz o seguinte, olha, 17 e 18, ele diz o seguinte: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, ou seja, Deus não muda, Deus é imutável, a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa,
se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? Deus é fiel, amigo. Deus é fiel, amigo internauta. Sabe? Agora, é bem interessante a ressalva que Deus te chamou para esta obra, Deus te chamou para esse ministério, Deus tem dado a você esses dons para você exercer na propagação do Evangelho, no discipulado 1 a 1, sabe? No viés de anunciar a Cristo, de plantar a igreja, de plantar, sabe, uma igreja com DNA de plantação de igreja. Mas isso não é porque você, meu irmão, minha irmã, é merecedor, não, viu? Não é porque você é bonzinho, não. Deus tem te usado por graça e misericórdia, sabe? Deus, Ele é fiel. Ele tem feito isso por sua fidelidade, porque Deus tem uma missão. A missão de Deus é resgatar o pecador, e por isso Deus tem usado a sua vida. Então, não é por causa de você, mas apesar de você. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos e nos questionamos: como é que Deus ainda me usa, né? Por que Deus permite que eu seja um instrumento mediante as minhas fraquezas e minhas falhas? É porque não é por causa de mim, não é por causa de você, mas apesar de mim, apesar de você. Deus, Ele é fiel, querido. Deus é fiel. Israel, nesse texto que nós lemos, Israel foi agraciado pela fidelidade de Deus, mas não era por causa de Israel que Deus vai usá-lo para castigar aquele povo, aquela nação. Israel é apenas um instrumento que Deus vai usar. Veja só, Israel é apenas um instrumento que Deus vai usar para que esse propósito se cumpra. Assim como Deus tem usado a tua vida, meu irmão, assim como Deus vai usar a tua vida, minha irmã, para mudar a sorte do seu bairro, da sua casa, na faculdade onde você estuda, na escola, não é por causa de você, mas apesar de você. Quem vai fazer não é você, quem vai fazer é Deus. Você é um instrumento que Deus quer usar para que o seu propósito, pelo pacto, pela fidelidade que Ele tinha, a sua aliança, que Ele tinha feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, a promessa que Deus tinha feito. Então Deus é fiel para cumprir. Então eu aqui aprendo uma lição importantíssima, que é a fidelidade de Deus na minha vida, na sua vida, querido internauta, querido ouvinte. Não é por causa de mim ou por causa de você, mas apesar de mim, apesar de você. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança. Como já foi lido, Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Eu preciso, e aquele irmão que está sendo ajudado também tem, que pode me ajudar, e eu posso ajudá-lo mutuamente. Sabe? A fidelidade de Deus não é por causa de mim, mas é apesar de mim. No versículo 11, falando dessa questão do esforço, Moisés diz àquele povo lá, diz o seguinte: olha, guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e o juízo que hoje eu te mando cumprir. Se ouvires este juízo e os puserem em prática, o Senhor, o teu Deus, manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Então, se esforça para ser fiel a Ele, se esforça para andar nos caminhos dele. Para dessa besteira, com todo respeito, e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Você precisa caminhar na palavra do Senhor. Você precisa, uma vez salvo, viver como salvo. Sabe? Precisamos, queridos, se permitir ser instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Assim como o que garantia a Israel o acesso a Canaã, o que estava aí nessa garantia, esse acesso, fora a fidelidade de Deus com a sua aliança, com a sua palavra, com o seu pacto feito aos patriarcas, né? Abraão, a Isaac e a Jacó. Essa fidelidade que Deus tinha feito, esse pacto que Deus tinha feito, e a fidelidade de Deus de cumprir com a sua palavra, garantia a Israel o acesso a Canaã. Israel iria entrar a Canaã. Assim, a semelhança disso, o que nos garante também o acesso à nova Jerusalém
foi o pacto que Deus fez lá no Éden, quando ele disse que do ventre da mulher sairia um que esmagaria. Ali o Messias, sabe, o Salvador, que iria resgatar-nos do inferno, da maçã do pecado, nos levar para a gloriosa luz do Senhor, sabe, nos trazer de volta, ou nos levar de volta ao encontro com o Pai. Essa palavra, essa fidelidade, e esse Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra, essa palavra, esse pacto, logo nos garante, meus irmãos, também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o acesso à Nova Jerusalém. Veja a semelhança em Efésios capítulo 2, verso de número 8. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela fé, vem de Deus, então não é por causa de mim. A salvação não é porque eu sou bonzinho, mas é porque Deus é fiel, é pela graça, porque Ele é fiel. Sabe, irmãos, guardemos os mandamentos. Nós somos salvos não por causa das obras, mas somos salvos para praticarmos boas obras. Nós não somos salvos por causa das obras, mas uma vez salvos, devemos praticar boas obras. Olha, se o Deus prometeu é fiel, então descansa o teu coração, querido. Se o Deus que prometeu ele é fiel, então descansa o teu coração. Moisés, ele vai tratar e continua tratando o psicológico daquele povo, sabe? Aquela turma lá reunida, como eu falei, era um povo novo, sabe? Da antiga geração, apenas dois estavam presentes, Josué e Caleb. Então é um povo novo. Moisés, depois de trazer a lembrança daquele povo, sabe, olha, bater a real, o povo, vocês estão em Canaã, não é por causa de vocês, mas porque Deus é fiel. E aí Moisés então continua tratando o psicológico daquela turma, e ele consegue antever, Moisés como bom líder, ele consegue antever o clima de pavor que possivelmente se estabeleceria em Israel, diante de uma situação aparentemente impossível, porque eles iam se deparar com uma nação enorme, havia gigantes lá, né? E com certeza iam ficar com muito medo, e eles poderiam, diante daquela situação impossível, sabe, começar a praguejar, começar a falar que não poderiam chegar lá, que não poderiam vencer. Então, levar a nossa mente cativo à fidelidade de Deus nesse momento. Olha, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que parece até impossível, mas o Deus que prometeu, Ele é fiel. E diz a Bíblia, meus irmãos, que para Deus nada é demasiadamente possível. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aí Moisés diz: lembra então quem foi que te prometeu? Deus é fiel para cumprir. Como se você se ver diante de uma batalha, diante daquele exército, daquela multidão, você pensa: eu vou fracassar, eu não vou conseguir. Então, se você assim pensar, você de fato vai fracassar, você de fato não vai conseguir. Sim. Depende muito de como você está alimentando a sua mente. Por isso que Moisés vai trabalhar a mente daquele povo. Olha, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele fez no passado. Deus está fazendo agora e Deus fará no futuro. Ele é imutável, Ele não muda. Mas eu não tenho força, eu não consigo. Mas não é você que vai fazer, não é você que vai conseguir, é Deus que vai conseguir. É pelo poder dEle, é pelo braço forte dEle. Você é apenas um instrumento que Deus vai usar. Henry Ford, ele dizia o seguinte: Henry Ford tem uma frase, muito conhecida, que diz o seguinte: olha, se você acha que você pode, você está certo. Se você acha que você não pode, você também está certo. Se você acha que você pode, você está certo. Se você acha que você não pode, você está certo. Isso me parece que é um ego, ao meu ponto de vista, do que está lá em Provérbios 23:7. Assim como o homem se vê, ele o é. Se você se vê como um vencedor, você é um vencedor. Se você se vê como um fracassado, você é um fracassado. Das duas formas você está certo. Você é aquilo que você acredita ser.
Você é aquilo que você acredita. Por isso que Moisés vai exortar aquele povo: olha, vocês são escolhidos de Deus. Deus já venceu muitas batalhas, lembra disso. Não é diferente agora. Deus agiu no passado, Ele age hoje e Ele vai agir também no futuro. Ele é fiel, Ele é imutável. Então, esse trabalhar na mente é importante, sabe, queridos? Deus que prometeu, Ele é fiel. Pronto, acabou. Parece que tudo está impossível. Eu não consigo ver a possibilidade. Eu não consigo ver como é que Deus vai fazer. Você não precisa ver, querido. Você precisa apenas acreditar. Deus, Ele permanece fiel. Não se trata de ser difícil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse, irmãos, que seria fácil. Mas Deus fez no passado. Ele está fazendo hoje. E acredite, Ele fará no futuro. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Amém? A gente às vezes fica se dagando, né? Mas como se dará? Como é que isso vai acontecer? Eu já me deparei algumas vezes, inclusive, tentando desenhar o agir de Deus. Deus vai fazer assim, Deus... Ei, esquece. Não é como você pensa que vai ser. Não é como você quer que seja. É como Ele quiser fazer. Como se dará o cumprimento da promessa? Verso 21 e 22. Deuteronômio 7, verso 21 e 22. Não te espantes diante deles, pois o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. O Senhor, o teu Deus, expulsará fora essa nação pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha, Deus diz àquele povo o seguinte: Moisés diz o seguinte àquele povo: olha, Deus vai acabar com esse povo, quem vai acabar é Deus, não se preocupe, não tenha medo, tá certo? E vamos acabar, e vai ser o seguinte: não vai ser de uma vez toda não, mas não vai ser de uma vez para o seu próprio bem, viu? Porque Deus é um Deus estratégico. Se eu matar todos eles, os animais selvagens, as feras vão vir e vai ser prejudicial a vocês, mas eu estou no controle. Você pode até não ver, mas eu estou agindo. Você pode até não ver, você pode não estar ouvindo nada, mas eu continuo no controle. Independente se você vê ou não, eu não perco o controle, diz o Senhor. Deus, Ele é fiel. Amém, queridos? 40 anos o povo deve ter pensado: vai ser agora. Deus vai, estamos na iminência, vamos entrar agora, vamos invadir agora, vamos conquistar. Porém, Deus tem o seu jeito de trabalhar. E Ele estabeleceu um pacto do jeito dele. Então não vai ser de repente. Moisés disse: não vai ser de repente, certo? Não vai ser de repente. Por quê? Porque é no tempo dele. Mas não se esqueça, Deus, Ele é fiel. Pode até parecer que está demorando, mas Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Deus é fiel. Agora, quando a vitória chegar, acredite, não foi por causa de vocês, foi porque Deus é fiel. Apenas acredite e, enquanto vocês, busque obedecer a palavra, busque ser fiel a Ele, sabe? E isso, claro, não muda a natureza dele, né? Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas se você quer alcançar a graça de Deus, busque ser fiel a Ele. Querido ouvinte, querido internauta, eu quero concluir esta reflexão e eu ultrapassei um pouco o horário, estou acompanhando aqui o horário, eu preciso terminar a programação, mas olha, não se desespere, tá bom? Se Deus tem te confiado esta obra, se Deus tem confiado a você esses talentos, esses dons, use para a glória dele. Não se preocupe com o amanhã. Talvez você disse: mas eu agi errado. Arrependa-se, irmãos, arrependa-se, irmã, sabe? E busque a misericórdia de Deus, busque andar em retidão com Deus e permita-se ser usado. Deus quer te usar nas integrações de ônibus, Deus quer te usar nos metrôs, Deus quer te usar na escola, na faculdade, Deus quer te usar na tua casa, Deus quer usar você na sua vizinhança, na igreja onde você congrega. Deus quer usar a tua vida, irmãos. Olha, o Evangelho tem que ser pregado em todos os lugares. O verbo no original é indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Portanto, queridos, a esse Deus fiel, proclame a fidelidade desse Deus. Sabe, vai comprar pão, fala de Jesus. Vai para a padaria, vai para o mercado, fala de Jesus. Vai para a escola,
fala de Jesus aonde você for, é indo e falando, é indo e anunciando, fala das boas novas, fala de um Deus que é fiel, anuncia a fidelidade de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você seja instrumento para a propagação desse evangelho, aonde Cristo ele é a verdade que liberta. Que Deus te use, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, nós já estamos terminando a programação, o despertar da consciência missionária. Eu quero terminar orando por sua vida, mas eu disse que eu estaria falando sobre este livro aqui. Olha, Sérgio Queiroz, eu tenho dois livros dele, né? Tem um que é Gloriosa Ruína, foi o meu livro que eu li dele, e parece até que inclusive eu xodó dele. E tem esse livro aqui, irmãos, que quando eu vi este livro, eu digo, preciso comprar. Deixa eu falar primeiro desse livro aqui, do seu professor, né, de Ed Stedz. Ele vai falar que é Plantando Igrejas Missional, como plantar igrejas bíblicas, saudáveis e relevantes à cultura. Eu estava vendo os vídeos, né, os programas, eu percebi que eu preciso melhorar muito, mas muito mesmo, na questão de indicação de livros, né? Eu preciso falar da editora, no caso esse livro aqui é a editora Nova Vida, preciso falar um pouco do autor e explanar um pouco do livro. É porque, na verdade, esses livros que eu estou trazendo para vocês também são livros que eu já li há muito tempo. Por exemplo, esse aqui, ó, é de 2000, do mês 7 de 2019. Tá? Então, tem muita coisa escrita, rabiscada nele, né? Não sei se dá para você ver, muitas coisas rabiscam. São livros excepcionais, mas eu já li ele há muito tempo e pego ele para indicar. E eu percebi que eu não sou muito bom em indicar livros, mas eu vou estar, mesmo assim, fazendo indicações, porque eu aconselho você a ler, são livros excepcionais. E aí você, então, dá um desconto a mim, tá bom? Dá um desconto, mas está aqui, ó, Plantando Igrejas Missionais, como plantar igrejas bíblicas, saudáveis e relevantes à cultura, de Ed Stedz. É uma pesquisa que ele vai fazer, tá certo? Ele vai fazer aqui uma pesquisa muito interessante, sabe? Agora é no contexto norte-americano, certo? É no contexto norte-americano. Então, conceitos básicos: plantação de igreja e revitalização de igreja, revitalização de igreja e plantação de igreja. É um tema a qual eu gosto muito, certo? Estou sempre lendo sobre isso, artigos, livros sobre plantar igreja, revitalizar igreja. Então, igreja missional também, o termo missional é um termo até de certa forma atual. Igreja que transforma, aqui do pastor Sérgio Queiroz, indico com força, o pastor Sérgio Queiroz. Este livro, na verdade, se você fosse escolher entre, pastor, qual dos dois o senhor sugeriria que eu primeiro comprasse? Se eu pudesse comprar só um, qual dos dois eu compraria? Indubitavelmente esse aqui, irmãos. Por quê? Simplesmente porque esse aqui está no contexto da nossa igreja. Isso aqui é uma pesquisa de doutorado do pastor Sérgio Queiroz, tá bom? Como eu falei, esse era professor dele, né? E inclusive também tem participação deste livro aqui, tá bom? Então esse aqui é o aluno e esse aqui é o professor, mas sem dúvida alguma esse aqui eu aconselho, é bem melhor você ler esse aqui do que esse, se você só puder ler um dos dois. Caso você possa ler os dois, excelente livro esse aqui também, porque esse aqui está no nosso contexto, no contexto brasileiro, tá bom? Igrejas que transformam o Brasil. Então ele faz uma pesquisa também no seu doutorado. Então ele pesquisa várias igrejas, ditas megas igrejas, e também igrejas grandes e pequenas, né? Então eu digo com força ambos os livros, certo? Sei que nessa questão de indicar livros eu pego muitas vezes, né, não falo da editora, não falo muito do autor, mas cabe aqui a editora aqui é Mundo Cristão, tá bom? O outro livro também do pastor Sérgio Queiroz é também da Mundo Cristão. Eu conheci o Ministério Cidade Viva. Eu tive a honra e o privilégio de estar na Cidade Viva, uns amigos pastores, né, da rede de igrejas que transformam. Eu fui lá, foi para mim um prazer imenso. Eu tinha muito desejo de conhecê-lo, e o ministério desse cara muito me inspira. O ministério desse cara muito me inspira. Então eu digo com força, tá bom? Sérgio Queiroz, Igrejas que Transformam o Brasil, Sinais de Movimento Revolucionário Inspirador. E também digo com força, isso aqui também é um livro muito bom, tá certo? Plantando Igrejas Missional, ok? Ou missionário. Queridos,
feito a nossa indicação, eu queria fazer aqui um convite. Hoje à noite nós estamos numa campanha em nossa igreja, a campanha A Unção dos 7 Nomes Redentores do Senhor Deus, e hoje eu queria orar por sua vida financeira, sabe? Queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, queremos abençoar a sua vida. Então você que é daqui do Curado 4 ou das cidades vizinhas, vem estar conosco. Nossa igreja está localizada na primeira travessa da Rua 3, aqui por detrás da casa lotérica que vem de baixo. Que vem aqui por cima fica depois da, se você vier por cima, fica depois do antigo posto de saúde, né, que agora é a policlínica, por detrás aqui do muro da Compesa. Se você vier por baixo, fica por detrás da casa lotérica aqui do Curado 4. Nós somos a Igreja Missionária Rompendo Fé, Igreja Missionária Rompendo Fé no Curado 4. Somos uma mesma igreja em vários lugares. Então convido você a vir estar conosco, a participar conosco, tá bom? Hoje à noite, nosso culto de crescimento cristão na campanha A Unção dos 7 Nomes Redentores do Senhor Deus. E aproveito o espaço aqui para anunciar que o STEB já iniciou a sua programação aqui no Curado 4. O STEB é o Seminário Teológico de Estudo Bíblico. Tivemos a integração quinta-feira passada, né? A integração, a gente apresenta o currículo da igreja, do STEB, o professor, e a gente mostra para os alunos seus direitos e deveres. Tivemos a integração quinta-feira, e quinta-feira agora, de amanhã a 8, dia 20, quinta-feira, dia 20, começaremos a primeira aula, né? Teremos aqui a primeira aula, que será Introdução Bíblica. Portanto, se você deseja estudar teologia básica, mas com excelência, venha para o STEB aqui do Curado 4, tá bom? Quinta-feira, dia 20, aqui mesmo na igreja, às 19 horas, em nome de Jesus. E para encerrar, dia 22 agora do presente mês, a juventude da igreja aqui do Curado 4 está promovendo a sorvetada jovem. Olha, vai ser uma bênção, viu? Uma bênção, vai ter muitos louvores, palavra de Deus, apresentação e muito sorvete, né? Então você está convidado a vir. Como é que se dá? Me parece que você vem com R$5, você ganha uma fita. Essa fita lhe dá direito a você tomar quantos sorvete que você puder. Então, enquanto tiver o culto ali rolando, poder tomar sorvete. Vai ter uma parada só no momento da palavra, no momento que você iniciar a palavra, a gente para o sorvete, ninguém vai mais servir sorvete, mas depois que acabar a palavra, vai voltar os louvores, a oração, os irmãos poderão participar novamente da sorvetada, tá bom? Então, vai ser quando, pastor? Será neste sábado, dia 22 de fevereiro, tá bom? No início aí do carnaval, muita gente vai estar, muitas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, vão estar talvez indo para o carnaval, mas é uma oportunidade da juventude, você convidar os seus amigos, que quem sabe poderia estar no carnaval, a estar na igreja, participando aí desse momento jovem, tá bom? Então, sábado, dia 22, às 17 horas, começará logo cedo, às 5 da tarde, a sorvetada jovem. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Deixa eu orar por sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, gratidão, ó Deus, por cada ouvinte, por cada internauta que nos ouve, ó Senhor, nesta tarde. Entendemos que o Senhor é fiel para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu. Usa-nos, ó Deus, nesta terra, para que possamos salvar vidas, alcançando-nos com o teu evangelho, propagando o evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma. Usa cada irmão, cada irmã. Senhor Deus, que haja um despertar da consciência missionária, que todos entendamos que somos todos chamados e somos instrumentos do Senhor para que a missão se cumpra aqui na terra. Usa o teu povo, assim eu oro, em nome de Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.